poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, quem fica ou quem sai, né? O Mercadão da Bola do São Paulo já começou. Arnaldo afirma, o São Paulo já tem 6 reforços. E Rogério Ceni participa da reunião de planejamento e diz seu veredito se fica ou sai. Então vamos embora para o vídeo. São Paulo, 82 jogos, 37 vitórias, 22 empates, 23 derrotas, o aproveitamento de pouco mais de 54%, 116 gols marcados, 87 gols sofridos. Não, deixa pra sexta-feira. Deixa pra sexta. Tem Palmeiras e São Paulo no fim de semana. E é o seguinte, Arnaldo, enquanto se preparam os times para esse jogo do fim de semana, o Palmeiras quase campeão, São Paulo ainda recolhendo cacos e tudo mais, teve reunião de planejamento do São Paulo para 2023, com a presença ilustre de quem? Rogério Ceni. Ele mesmo não sabe se ele vai ficar, mas ele foi lá participar da reunião. Mas já sabe agora. Piada. Não, vamos lá. Não? Com calma. Você sabe? Eu não. Ninguém sabe. Mas você estava perguntando como é que é essa história tá. Bom, primeiro, Meio estranho isso aí, né? Não, peraí. Ontem circulou uma história, Arnaldo, que ele não ia ficar mais, acabou. Ele pediu Pra sair, não foi assim. Eu não consegui checar isso. isso não é verdade. Não é negado. verdade. Foi Então, negado. ponto final. A partir daí, ouço, lê, como diria Vamos lá. o personagem. Vou acompanhar a live do professor Arnaldo Raimundo. Chapan. Exato. Não, o que ocorreu foi o seguinte. Na verdade, essa semana, que é a primeira semana livre entre um jogo e o outro, desde a tragédia de Córdoba, seria já a semana de reunião de planejamento de 2023 com 2 cenários. Sem Córdoba. Ou pré-Libertadores ou nada. Sim. Isso influencia em algumas situações. Com pré-Libertadores... Riscou a chance de pré mesmo agora? Não. Tem as duas... O cenário é que não dá para vocês... Porque a chance de pré pode durar até a última rodada do campeonato. Se assim for... Aliás, o ano passado foi assim, né? São Paulo foi jogar com a América de Contra Minas América. E poderia, se tivesse vencido, chegou uma hora da rodada... Aliás, é possível que dure essa questão. Se Não tem ganhar o 1000 clássico. vagas nessa situação. Mesmo que perca para o Palmeiras, ainda tem 7 jogos e confrontos diretos e tudo mais. Enfim. Então, 2 cenários. O que isso implica? O cenário com pré-Libertadores implica elenco mais inchado, uma eliminatória logo na cara, na fuça, e talvez jogadores mais experientes com essa possibilidade de jogar a Libertadores. Se você não tiver nada, elenco mais enxuto, começa o ano só com Paulista. estadual e eliminatória da Copa do Brasil aqui a colar, Sul-Americana é mais para frente, e sem a necessidade de ter Sem pressa. sem pressa, sem jogadores mais experientes que estão se errando o contrato agora. Miranda, Rafinha, Reinaldo, Éder, por exemplo. Então, de fato, são 2 cenários bem distintos. E o Rogério participou da reunião para discutir os 2 cenários. Cenário A, quem ficaria, quem pode vir, carências no elenco e tudo mais. Cenário 2, mesma coisa. A questão da permanência do Rogério, a diretoria do São Paulo decidiu o seguinte: vamos tocar o nosso planejamento contando com o Rogério, que tem contrato assinado até dezembro de 2023. Se o Rogério quiser ou falar e sair fora desse projeto, ele que arque com isso, publicamente, e pague a sua multa. Jogou a batata para ele. Ele que se coloque. A diretoria do São Paulo resolveu, já que ele falou que não tem planejamento, não, tem planejamento, com um cenário ou outro. E o Rogério está inserido porque ele tem contrato. Se ele quiser sair, é uma questão dele, que ele vai se colocar e se responsabilizar por isso. Nessa discussão, na conversa que o Rogério esteve presente e tudo mais, contando com a permanência dele, você entende a situação, né, Massini? A batata quente que o Rogério vem colocando toda hora na diretoria, não sei se eu fico, não sei se os querem que eu fique. Queremos que você fique, você tem contrato, a batata é tua, filho. Se você não quiser Paga a multa ficar... e sai. Exato. E em relação ao elenco, a diretoria do São Paulo, com as questões financeiras do clube, conhecidas e tal, nessa reunião falou, o São Paulo tem 6 reforços já para 2023. 6. E, ficando, Rogério, você vai trabalhar com esses 6. E, eventualmente, mais um ou outro posição. Jogador de 1 contra 1. Goleiro foi colocado. Teremos esses goleiros para 2023, os 3 com a mesma característica, bons com os pés. E olha lá, os 6 reforços não virão, já estão lá.
e na avaliação da diretoria não foram aproveitados, indicados pelo Rogério. André Anderson, Ferrarese, Bustos, Galopo, Colorado e Nicão, que chegou a jogar um pouco. E, de fato, esses 6 jogadores eles não atuaram pelo São Paulo em 2022. Né? E todos custaram uma grana. Fora o Nicão, que completou 30, todo mundo no auge da carreira. 26, 25, 24. Alguns vieram da Europa, outros vieram da América do Sul. Então, esses 6 jogadores precisam ser aproveitados pelo técnico do São Paulo em 2023. Porque, como o Rogério tem falado, a questão de adaptação, de pouco treino, de não encaixe no sistema que eu estou... Claro, Rogério, teremos 60 dias de preparação. Então, eles serão preparados e adaptados durante 60 dias. Não tem como. Então, foi essa a questão. 66. Em relação... Quanto é, Massinho? 66. Deixa eu até mandar aqui. 66. Tem mais de 2 meses de preparação. Você falou que vai pegar a rota 66. Isso também é empurrar para o treinador uma responsabilidade, porque ele indicou esses jogadores e talvez tenha o álibi de jogo atrás de jogo. Eu entendo. Jogo atrás de jogo. Não consegui, de fato, encaixar esses jogadores no time lá, já desde o Paulista, que tinha a galera de Cotia, molecada lá, Pablo Maia, Igor Gomes, Nestor e tal. Então, essa foi a conversa de planejamento / incremento do elenco para 2023, que começa nessa situação. Agora, você vai dizer o seguinte, está tudo pactuado até o final do ano? Não, porque existe, no meio do caminho, 8 partidas. A primeira delas, um clássico, contra o Palmeiras fora de casa. Isso. Então, nessa situação, o cenário A e B também está sujeito, o cenário A ou o cenário B, a chuvas e trovoadas, derrotas, vitórias, tal como a gente observa e tudo mais. Mas, de fato, nesta terça-feira, vulgo ontem, começou o planejamento do São Paulo para 2023, com a manutenção do técnico e com 6 jogadores que não foram aproveitados por ele no radar para 2023. Time que tem muitos problemas extracampo, né? Uma fila para ser tirada, com um treinador que não é capaz de entender por que perdeu do Del Valle da Sul-Americana. Então, se ele não é capaz de entender por que ele perdeu do Del Valle da Sul-Americana, será que ele é capaz e tem capacidade para fazer esses 6 caras jogarem? Ele é capaz de sacudir a poeira, né? É isso. Esse é o meu ponto é assim, eu acho que futebol é o único lugar do mundo que o empregado manda no chefe. Porque assim, o Tirone está apresentando o programa aqui. Ele pode chegar no diretor, na Band, falar no Denis, falar assim, velho, eu não curto apresentar com 2 câmeras, eu não me sinto à vontade. Beleza, vamos tentar. Mas não, velho, é assim, você vai trabalhar assim. Na hora de futebol, não pode. O clube, o São Paulo, existe desde 1935 ou 30, depende da fundação. Qual que vale? Não faz, é o mais novo do Bahia. É que vale isso. Não é o Rogério que vai decidir quem... O Rogério, o Abel, o Vitor Pereira que formam o elenco para mim. Porque eles caras vão embora em 1 ano, 2 ou 3 e os jogadores ficam. Então, Rogério, eu respeito, você é o nosso treinador, mas não é você que vai escolher os 3 goleiros do time, porque eles não dá para jogar no São Paulo. Você é o nosso treinador. Então a gente vai vender, vai contratar um goleiro. Assim, óbvio, quem vai trabalhar o time é você, a gente vai te consultar. Você é a minha pessoa aqui no clube que entende futebol para mim entender quem é um jogador. Mas não é o treinador que decide o orçamento de nenhum lugar. Não é numa empresa, não é o gerente da loja que manda no dono da loja quanto que vai comprar de roupa para vender. Os treinadores de futebol têm um tamanho nos clubes que eu acho absurdo. As indicações do Rogério foram ruins. Só que assim, assinaram para ele. E vale pro Abel também no Palmeiras. Que o Abel pode ser meu treinador, mas assim, quem assina, é muito fácil para dirigente falar assim, olha, foi o cara que indicou. Então, mas a diferença, tem uma diferença grande aí. Não é ele que tem que indicar goleiro. Então, mas tem uma diferença grande aí. Rogério Ceni, Rogerão, naquele momento de fico, não fico, vou, não vou. Segundo a apuração nossa, tá inclusive no ESPN.com.br, ele não colocou o cargo à disposição. Dessa vez não? Dessa vez não, porque teve essa história, né? Teria colocado o cargo à disposição, aquela conversa e tal, para o ano que vem. Ele tem contrato, foi renovado este contrato do Rogério Ceni até o final do ano que vem, teria colocado o cargo à disposição, mas de acordo com a nossa apuração, isto não aconteceu. Ô Abel, qual é a avaliação do trabalho do Rogério Ceni? É o famoso você olha e pensa, para ou continua? Continua. A gente falava agora há pouco das dificuldades do Vitor Pereira no Corinthians, o Rogério Ceni no São Paulo também com muitas dificuldades, inclusive estruturais, quando ele chega no ano passado, né? Ou no início, não quando ele chega, mas no início desse ano, ele reclama de problemas lá na recuperação de jogadores, na piscina que estava sem água, com cadeiras. Isso é um exemplo de muita coisa que a gente imagina que está ou estavam acontecendo no São Paulo. E um time também tentando se formar. Chegaram jogadores importantes, como o Nicão, como o Patrick, Galopo, etc., mas Rafinha, mas que
não se firmaram. Acho que desses todos aí, quem se firmou mais e que se destacou? O Patrick, provavelmente. O Nicão, com muitos problemas de lesão. Muito. O Galopo ainda não jogou o que se espera e todo o investimento que o São Paulo fez. Sem contar outros que chegaram, como Bustos, o zagueiro venezuelano, que me foge o nome agora. Ferrarese. Chegou. Então, você vê quantos eu já falei aí. Muita gente. O Andrés Colorado, né, também. Mas... Muita gente que chegou, e esses jogadores que chegaram aliados a garotos que começaram a temporada muito bem, principalmente Nestor e Pablo Maia, mas que caíram. Mais ainda o Pablo Maia caiu de rendimento. Então o Rogério trabalhando com muitos problemas, com dívida, com uma situação política que pode atrapalhar também o time, né? O time, por exemplo, à beira de uma decisão e o presidente, os dirigentes ali, a diretoria, trabalhando para ficar mais tempo no poder. Então, toda essa confusão, acho que atrapalha. Mesmo assim, o São Paulo chegou a uma final de Paulistão. Perdeu o feio do Palmeiras. Perdeu o feio do Palmeiras, mas chegou na final com chance de ser campeão. Ganhou o primeiro jogo, elimina um Palmeiras na Copa do Brasil, chega numa decisão de Sul-Americana. E é verdade, quem vai argumentar chegou, mas levou uma paulada do Independente Del Valle. Sim, o São Paulo tem muita coisa a melhorar para completar. Que melhore com o Rogério Ceni, que para mim é o técnico mais adequado para dirigir o São Paulo no momento, porque é um bom técnico, entende de futebol, conhece muito bem o clube, mais do que qualquer outro. Então, uma ruptura, mudar de técnico agora, na minha opinião, seria um erro. Tem que continuar com o Rogério e melhorar muita coisa, inclusive o erro. Já existem sondagens em andamento de pelo menos 3 clubes da França. E aí, se você juntar com o Qatar, são 4 clubes ali que já estão pelo menos de olho no Léo e que devem sinalizar, né, até o final do ano com propostas, né? Quando a gente tiver a abertura da janela, isso vai ser cada vez mais assertivo. Então o Léo é um jogador que a gente pode imaginar negociando com o São Paulo negociando, e não me surpreenderia se o Léo deixasse o São Paulo no final da temporada. Aliás, pela questão da valorização. Um outro jogador que também se valoriza é o Rodrigo Nestor. O Nestor, janelas atrás, teve interesse da Europa, né, de clubes da Ucrânia, isso antes da guerra, mas também clubes da Itália acabaram sondando o Rodrigo Nestor. Nada que tenha ido para frente, mas é um jogador que nessa janela de transferências também deve acenar com alguma situação. Então são 2 jogadores que, pelo que eu pude apurar, o mercado já olha. Então o São Paulo, além das questões de renovações de contrato, tem que olhar também para essa questão dos jogadores que podem receber proposta. Além do Igor Gomes, claro que aí é uma situação diferente. O Igor é um jogador que vence o contrato em março, já pode assinar o pré-contrato. Pelas minhas apurações, não apareceu nenhum clube, né, nenhum clube da Europa, nenhum clube de fora, que veio atrás do Igor Gomes para tentar esse pré-contrato para ele sair de graça em março. Não teve isso. Nas minhas apurações, não há essa informação, né? Não teve essa situação ainda. Mas é um jogador que também, claro, até pelo empresário que tem, que é um dos melhores do Brasil, o Juliano Bertolucci, empresário muito importante no mercado, a situação pode ser um pouco diferente, mas ainda não há nada nesse sentido. Até porque o mercado ainda não sinaliza com ofertas. O mercado, ele por enquanto, ele sinaliza apenas com sondagens. Num primeiro momento aqui que a gente está entrando em outubro e está entrando em novembro, o mercado começa a se movimentar, começa a aquecer com sondagens, os clubes ligam, buscam informações. Então esse movimento é o que está acontecendo agora, por essa época. Então do São Paulo eu posso dizer esses 2 jogadores, né, porque são as informações que eu apurei, e a questão do Igor Gomes. Mas claro, outros atletas também podem receber propostas. Pessoal, o São Paulo aí, apesar de não jogar essa semana, pré-clássico, e fala-se muito pouco sobre São Paulo e Palmeiras e muito sobre a situação de Rogério Ceni no São Paulo. De acordo com informações aí colocadas no vídeo, ele participou da reunião de planejamento e sabe dos 2 cenários. E a diretoria de São Paulo vai deixar a batata quente para o treinador, até porque no momento eles estão satisfeitos com o trabalho do Rogério e não vem nenhum outro treinador que possa substituir. Vi muitos comentários aí o pessoal falando da Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, mas no São Paulo não há nenhuma conversa sobre troca de treinador no momento. Eles querem a permanência do Rogério Ceni. A questão é se o Rogério Ceni quer ficar no São Paulo. Se ele não quiser ficar, vai ter que pagar multa. Acho difícil. Acho que ele vai ficar até onde der. E aí vamos ver como é que fica o nosso tricolor para o ano que vem. Mas lembrando que ainda temos mais 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, então tudo pode acontecer. Bem lembrado que no ano passado, ainda que o São Paulo quase
quase chegou lá na Série B, né? Brincou pra cair na última rodada, ainda se vencesse o América tinha chances para ir para a Libertadores. Pode vir a acontecer isso também esse ano, que esse Campeonato Brasileiro é muito parelho. Lembrando também que ano que vem vai ser uma dureza, né? Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro. Cruzeiro já garantido, o Grêmio praticamente, os demais devem subir. E aí, meu amigo, vai cair time grande ano que vem de novo. Então é bom São Paulo se preparar, se planejar para não passar outro perrengue de Campeonato Brasileiro. Falando nos nomes de quem fica, quem sai são os nomes que a gente já conhece, né? Os quem fica, e tem toda a razão, são 6 reforços, porque nenhum deles teve grandes oportunidades com o Rogério Ceni e foram pedidos do treinador. Então, não é justo para colocar, você tem 66 dias, São Paulo vai ter 66 dias, como a maioria dos clubes, de pré-temporada. Eu acho que é mais do que justo que os jogadores vão conseguir se adaptar ao sistema, né? O que o Rogério Ceni pensa de futebol, que não é possível que 66 dias o Rogério Ceni não for capaz de colocar esses caras para jogar, aí eu acho que o problema não são só os jogadores, né? Então vamos aguardar aí. Foi muito bem colocado pela diretoria que o São Paulo já começa com seus reforços, isso é verdade. Então Ferrarese, Galopo, que o investidor do Galopo sumiu, né? Para quem não sabe. Então, pelo jeito a conta toda o São Paulo vai ter que pagar. O São Paulo que está numa baita crise. 30 milhões aí no colo do São Paulo. Então, Bustos, Galopo, Ferrarese, Nicão, Colorado e André Anderson. Precisa de jogador de velocidade? Precisa. Precisa de um goleiro urgente? Precisa. Vai passar pelo crivo do Rogério? Deve passar, né? A gente fica até preocupado quando é goleiro e jogador de velocidade, né? Porque goleiro foi, nesse ano foi o Felipe Alves, jogador de velocidade foi o Marcos Guilherme, mas esperamos que ele tenha aprendido uma lição e ano que vem ele possa aí trazer jogadores de melhor qualidade. Até porque, lembrando, vai sair muita gente, né? Então vai abrir uma boa cota aí no orçamento, aí no quadro de salários. Então acho que o São Paulo pode tentar investir em jogadores melhores, né? E lembrando aí que o São Paulo ainda não pagou os atrasados aí da época da pandemia e deve até bicho de semifinal da Sul-Americana. Meu amigo, tá complicado pelos nossos lados lá, mas o São Paulo se movimentando e já sentou para verificar planejamento de 2023. Então, assim, é um passo a passo. Mas lembrando também, eu sempre falo um, mas volta pro outro, que o São Paulo precisa chegar primeiramente aos 45 pontos para se livrar de vez aí de qualquer risco de rebaixamento. E teremos nada mais nada menos do que o Palmeiras no domingo. Casca grossa, ambiente que a gente normalmente não se dá bem, mas é um confronto que nos últimos anos é equilibrado, 5 vitórias para cada lado e 4 empates. É o jogo aí para você tentar desempatar, né? Palmeiras vive um momento melhor, ainda que tenha empatado com o Atlético Goianiense com muita sorte de campeão, que merecia perder. E o São Paulo que fez sabe-se o que domingo passado no Morumbi contra o Botafogo. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí movimentadíssimo no mercado. Terão muitas saídas. Foi até colocado aí o Léo, por exemplo, que deve receber proposta. Mas já tem chegadas, né? Então acho que não espere muitos reforços para o ano que vem, não. A não ser que o São Paulo vá para a pré-Libertadores, o São Paulo é capaz de abrir o bolso. Sabe-se muito bem que o jogador querido pela diretoria e pelo treinador se chama Lucas Moura. Mas até lá tem muita água para rolar. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.